Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso sexto vídeo sobre as 70 semanas de Daniel. Estamos entrando na última semana, a Septuaginta, e provavelmente teremos que dividir essa semana em mais do que Daniel dividiu ali em duas, né? Senão fica muito extenso o vídeo, tá bom? Vamos ler então o texto de Daniel capítulo 9, verso 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então essa semana ela vai ter início com o arrebatamento da igreja, para aqueles que são da linha pré-tribulacional ou pré-tribulacionista, como é o meu caso. Essa semana ela tem a duração de 7 anos. Na metade, 3 anos e meio, o pacto, a aliança ela é quebrada. E eles saem de uma falsa sensação de paz e de segurança, quando a palavra diz lá em Tessalonicenses que virá repentina destruição, terá início então a Batalha do Armagedon, duração de 3 anos e meio. Alguns pontos que nós vamos ver aqui que contribuem, né, e que vertem, né, para a grande tribulação. Primeiro, o arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro, 7 anos, como era o tempo dos casamentos nos tempos bíblicos, né? Duração de 7 dias. Um outro ponto é uma aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana ela também tem duração de 7 anos, como já falamos. Nesse período, cremos que surgem as duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11. Vamos ver aqui algumas coisas sobre. Depois deles alertarem, haverá a quebra da aliança. No texto das duas testemunhas, nós vamos ver que o templo já está reconstruído, o templo em Jerusalém, o templo judeu em Jerusalém. A quebra da aliança se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Tem início, então, a grande tribulação, 3 anos e meio. Esse é um assunto muito difícil, sabe? Porque são linhas diferentes de interpretação, linhas teológicas diferentes. E são muitos textos que são difíceis de serem, né, alocados dentro da primeira parte, dos 3 anos e meio iniciais, e aquilo que acontece também na segunda parte, que são os 3 anos e meio finais, né? Então, a primeira coisa que entendemos é que deve haver o arrebatamento da igreja. E algumas passagens do Novo Testamento, alguns alertas deixados pelo próprio Senhor Jesus, ele fala desse momento, né? E os apóstolos ratificam, dizendo que ele será de uma forma muito rápida, né? Como num abrir e fechar de olhos, né? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Aqui é uma representação de duas mulheres moendo, né? Aqui na moinha, né? A pedra da mó, a pedra de baixo, a pedra de cima, uma madeirinha na mão, um orifício por onde se era colocado os grãos, e girando a pedra de cima, elas faziam, né, a farinha. Então, o Senhor Jesus disse que estariam duas morrendo no moinho, será levada uma e será deixada a outra. Então, de repente, né, um piscar e abrir de olhos, né? Um piscar, uma já foi levada e a outra já foi deixada. Vamos fazer de tudo, né, lutarmos para sermos aqueles que serão levados. O arrebatamento da igreja. Aqui a palavra em grego é harpazo, que deu origem também no português à palavra rapto. Inclusive é uma das palavras no inglês para arrebatamento, né, de rapture, que é semelhante, né, ao rápido, que é uma coisa assim tomada de surpresa. É como ladrão na noite, né, que se apresenta. Assim também o Senhor Jesus disse que ele viria para resgatar a sua igreja, né? Então ele vai raptar, né, arrancar, levar para a eternidade.
A igreja e o Espírito nós entendemos que serão retirados juntos. A igreja sobe e o Espírito Santo, ele também sobe e não haverá mais ação do Espírito Santo, né, aqui na terra, né? Tem início, então, a 70ª semana de Daniel, no capítulo 9. O texto que corrobora, né, sobre o arrebatamento da igreja e a retirada do Espírito Santo é esse aqui, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 6 ao 9. E agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. João, né, nas suas cartas, o apóstolo João, ele fala do espírito do anticristo, que já está operando. Não é o anticristo, mas é o espírito do anticristo que está se manifestando, preparando, né, as nações para o advento, né, ou o surgimento do homem do pecado, né, do iníquo, né? Então, somente há um que agora o retém. Entendemos que é o Espírito Santo, que por enquanto, né, ainda está aqui com a igreja, né, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca. Isso está lá em Apocalipse, no final também da, da última grande batalha, né, contra, né, as forças do mal, né, o Senhor Jesus, ele aniquilará, né, o adversário com o sopro da sua boca, pelo esplendor da sua vinda, e cujo a vinda é segundo, né, do anticristo aqui, cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Lembra que o Senhor diz que o adversário, ele viria, se manifestaria de uma forma tal e que faria milagres e prodígio que, se possível, fosse enganaria até os escolhidos, os eleitos. E isso vai acontecer assim que a igreja for, né, arrebatada. Então, para a igreja, nós temos aqui nessa última semana, antes o arrebatamento, para quem é pré-tribulacionista. Os que são mesos entendem que é na metade, né, em 3 anos e meio, né, a igreja ela é arrebatada, ou na metade da grande guerra de Armagedon. Bem que muitos chamam a última semana, os 7 anos, de grande tribulação. Eu prefiro chamar grande tribulação os 3 anos e meio, onde haverá uma grande guerra, né? A grande tribulação como nunca houve, como diz o Senhor aqui em Mateus capítulo 24, verso 21. Tem início as bodas do Cordeiro, a duração de uma semana, aqui nas semanas de Daniel, é 7 anos. Para Israel, tem início a última semana, ou seja, o tempo que parou de ser contado para Israel, nas 62 semanas, e abriu o tempo, o período da graça, para a igreja. Ele vai parar de ser contado para a igreja, quando a igreja for arrebatada, e ele passa a contar novamente para Israel 7 anos. Né? Então, a primeira metade dessa semana, 3 anos e meio de paz. O templo é edificado em Jerusalém. As duas testemunhas irão testemunhar por 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11. Haverá então a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Esse texto você pode encontrar em 2 Tessalonicenses 2:3. E na metade da semana, conforme a profecia de Daniel, né, a aliança será quebrada, 3 anos e meio, e tem início então a grande tribulação. Aqui está em grego, tríplice megali, mega, né, de grande mesmo, né, de uma tribulação ou de um momento de aperto, de aflição como nunca houve. Né? Já aconteceram momentos, né, de aflição para o povo de Israel, né? Anos 70 depois de Cristo, a destruição do templo, ano 135, na Terceira Guerra Judaico-Romana, durante o Holocausto também, durante a Segunda Guerra, mas o Senhor fala que haverá um tempo como nunca houve. Se o Holocausto foi assim, a maior catástrofe que assim podemos dizer que aconteceu ou caiu sobre o povo de Israel, imaginem então como será esse momento da grande tribulação. Frente.
Então ele firmará um pacto ou uma aliança com muitos por uma semana. Aqui é só uma representação, né? Um dia, um ano, 2 dias, 2 anos, 3 dias, 3 anos, mais a metade, né? Meio ano, 6 meses. Aqui está, claro, mostrando que nesses 3 anos e meio aqui haveria paz por causa do acordo. Aqui na metade da semana, quando ele faz cessar o sacrifício, então tem início a grande tribulação. Acredita-se que uma das partes, né, um dos pontos, né, desse concerto, né, ou deste pacto, né, ou desta aliança que ele vai firmar com muitos, é a permissão para a reconstrução do templo em Jerusalém. Então tudo isso vai acontecendo. Nesse primeiro momento, né, vão surgir aqui as duas testemunhas que vão alertar, segundo essa mensagem aqui de 2 Tessalonicenses 2:3, eles vão gritar, eles vão anunciar e dizer que aquilo que estava acontecendo, né, era um preparo, né, para a manifestação do inimigo. Muitos não crerão ao ponto deles serem mortos e ficarem expostos na praça de Jerusalém por 3 dias e meio. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo a Tessalonicenses 2:4. E isto aqui foi causas de grandes guerras no passado, né? No tempo dos Macabeus contra Ptolomeu, no tempo de Adriano, né? E várias outras passagens, quando muitos se levantaram querendo ser Deus e querendo ser adorado no templo de Deus. E isso desencadeou guerras. E vai também desencadear esta última batalha aqui, que Israel vai passar sem o auxílio do Senhor, porque o Senhor só virá no final para socorrer Israel, quando eles pararem de confiar em si, e a palavra diz que eles clamarão ao Senhor e o Senhor vai se manifestar. Mais um pouquinho sobre o arrebatamento, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, aqui existem algumas linhas doutrinárias que entendem que a última trombeta é a sétima. Nós entendemos que é a quarta, por causa de alguns sinais que na quarta, né, começam a ser manifestos, né? Então, para nós, tocou a quarta e arrebatamento para a igreja. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. O Senhor Jesus dizendo que ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra, de uma extremidade da terra até a outra extremidade do céu, né? Então, de todos os lugares o Senhor virá. Virá para buscar, né? De todos os lugares o Senhor tirará os seus eleitos, os seus escolhidos, os que estão selados, né, com o Espírito Santo da promessa. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque está escrito aqui, os que dormem, os que morreram, ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, confirmando aqui aos Tessalonicenses que com certeza tinham algumas dificuldades para entender esse momento do retorno da volta do Senhor Jesus e acerca dos que dormem, né? Não somos como aqueles que não têm esperança, né? Mas os outros mortos não reviveram. A primeira ressurreição é para os crentes em Cristo Jesus. Os outros mortos, em qualquer momento da história, até depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, durante a batalha de Armagedon, durante a batalha final, só ressuscitarão depois que os 1000 anos se acabarem, que é o milênio. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte. Lembra lá da carta à igreja de Esmirna, que o Senhor disse que eles não sofreriam o dano da segunda morte? Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, né? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa é a nossa esperança, né? Então o arrebatamento, passou o arrebatamento, a igreja subiu, e vão começar aqui as articulações, né? O pé da estátua de Daniel, né? Capítulo 2, né? Parte barro, parte ferro, são elementos diferentes, ou seja, aqui grupos, países, partidos, doutrinas, são essas grandes diferenças que eles vão tentar unir, como juntando, né, ferro e barro, mas não se unem. E quando Cristo voltar, será manifesto que não há realmente união nenhuma, né? Então, alguns acordos, algumas alianças, né, já foram tentadas, né? E muitos, quando essas alianças elas foram, né, firmadas, muitos acharam que já estava começando, né, a última semana, né? Aqui o acordo de Camp David, aqui Anwar Sadat, que era presidente do Egito, Jimmy Carter, Estados Unidos, e Menachem Begin, né, que era o primeiro-ministro de Israel. Em 1977, o presidente egípcio da época, né, o conhecido Anwar Sadat, visitou Jerusalém em busca de reconciliação após mais de 3 décadas de conflito. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, os dois países estiveram de lados opostos em 4 conflitos de grandes proporções. Eu recomendo você assistir o nosso vídeo depois das 62 semanas, que fala que até o fim haveria guerras e estavam determinadas assolações. Então nós citamos algumas dessas guerras lá, né? A Guerra de 1948, que é a Guerra da Independência, a Crise do Suez, 1956, a Guerra dos 6 Dias, 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Então foi firmado um acordo, que é o Acordo de Camp David. A gente vai ver depois algumas consequências também desses acordos, né? Como mais à frente a morte do primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin. Aqui um outro acordo foi tentado também, que é o Acordo de Oslo, em 1993. Aqui o Isaac Rabin, Bill Clinton e o Arafat, né, que era ali o considerado presidente, né, da Palestina. Né? Na realidade, acho que ele era o presidente da OLP, né, que era Organização para a Libertação da Palestina. O acordo estipulava que as tropas israelenses deixariam a Cisjordânia e Gaza, que um governo interino palestino seria montado para um período de transição de 5 anos, abrindo caminho para a formação de um Estado palestino. Algumas coisas desenhadas aí, elas aconteceram, né? Tem a faixa de Gaza, onde está a guerra lá até hoje, tem uma parte lá da Cisjordânia, onde foi entregue inclusive a cidade de Belém, né, para o governo ali dos palestinos, né? Então foi mais um acordo que eles acharam que seria este acordo por uma semana aí, né, da Septuaginta, mas não foi, né? Mais um acordo, esse é bem mais recente, é de 2020. Ele é chamado, né, Acordo ou Aliança de Abraão, que é entre Israel e os Emirados Árabes. E eles levam aqui, né, outros países, né, que também são considerados, né, descendentes de Abraão, porque Abraão teve um filho, né, Ismael, que é considerado o pai dos árabes, e Isaac, que é considerado, né, o pai dos judeus, né, na sua linhagem, Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. Né? Então ele foi considerado o acordo do século. Inicialmente era o de proporcionar um cenário mais diplomático no território, que incluiu outros países como o Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes. São países árabes que praticamente cercam, né, Israel. E assim acreditava-se, né, que os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio podiam ser divididos em 5 áreas e garantir livre fluxo de petróleo, prevenir a proliferação nuclear, combater o combate ao terrorismo,
manutenção da segurança de Israel e a promoção da democratização. Já se percebe pelo quadro atual das guerras que esse acordo de Abraão aí não deu muito certo não, né? Então vemos aqui alguns presidentes ali que foram usados aí para assinarem este acordo. Eu falei sobre a morte, né, do Isaac Rabin, né, que um extremista chamado Igal Amir, eu até recomendo que você leia aquele livro, O Código da Bíblia, né, esqueci o nome do autor, né, é Drosnin, Michael Drosnin. Eu tenho esse livro, está guardado ali. Ele até acha no livro, no código, né, o nome do assassino, né, com as palavras o assassino assassinará, né? Então houve uma solenidade, né, para celebrar a paz no dia 4/11 de 1995, onde ali, né, alguns grupos se reuniram para cantar a paz, celebrar a paz e cantar exatamente essa canção, né, Shir LaShalom. Hebraico sempre da direita para a esquerda, né? Shir, canção, LeShalom, né? Shir LaShalom, canção da paz, né? Então eles cantaram, né, essa música, né? Você pode procurar também no YouTube, só botar Shir LaShalom e você vai ouvir ela em vários ritmos, hein? E depois que ele dobrou, né, ele acabou de cantar, ele dobrou, né, a letra da música e colocou no bolso. E foi exatamente onde o tiro, né, do Igal Amir, né, um extremista de direita, que se opunha, né, à assinatura dos acordos de Oslo, né, porque eles cederiam partes do território, né, para os palestinos. Esse extremista, ele deu um tiro e pegou exatamente aí. E Isaac Rabin, né, ele faleceu, né, nesse dia. Era um pacifista, mas alguns entendiam que ele estava colocando Israel numa situação de risco, cedendo terras, cedendo posições estratégicas para que dali os adversários, né, atacassem Israel. Jerusalém estava ficando cercada, né? Quando vi Jerusalém cercada, né, então isso estava para acontecer novamente. Está, né? Ainda está. Então, uma das indicações do acordo é o templo, né? Eu achei esse desenho muito bonito, né? Porque aqui você vê o templo árabe e do lado, né, o templo judeu com base nas transcrições do texto de Ezequiel, né? Que é o templo de Deus, né, da glória, né? Então, o templo construído, 3 anos e meio. O Instituto do Templo, né, vocês também podem encontrar na internet. Eles dizem já ter todos os materiais prontos para a construção do templo e que ele seria construído em tempo recorde, né? Alguns dizem que até em 3 dias. Eu logo lembrei da profecia que o Senhor Jesus diz, né? Derribai este templo, quando ele falou do seu próprio corpo, e eu o edificarei ou eu o levantarei em 3 dias. Mas ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Então isso aqui vai trazer, né, uma falsa paz, né? Lado a lado, isso aí é uma tentativa que com certeza não vai dar certo, porque a profecia diz que não dará. Aqui nós vemos uma bezerra ruiva, ela era necessária, né? As cinzas de uma bezerra ruiva, elas são necessárias para purificar o local onde vai ser construído o templo. E já tentaram, né, achar, inclusive estão criando, né, essas bezerras, né, ruivas, para que elas sejam usadas depois nesse ritual de purificação. Até surgiram algumas, mas elas foram desqualificadas pelos rabinos, porque alguns pelos brancos nasceram na cauda, né? Em Números diz assim, né? Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeitos, sobre qual não tenha sido posto jugo. Então elas seriam, né, usadas, né, para purificar, né, o local onde seria construído, né, o templo, né? Israel começa aqui, né, a criar 5, né, novilhas ruivas, né, segundo a profecia bíblica, que isso traria início então, né? Aqui já fala, né? Isso significa Armagedon, quando eles começam a preparar, né, a criação desse animal que será usado na purificação do local onde vai ser edificado o templo.
Será que significa? Significa sim, Armagedon vem. Aqui é o texto em inglês, né? Que fala de uma primeira novilha ruiva que nasceu em Israel depois de 2000 anos, né? 2000 anos eles estão aí preparando. O templo, o Instituto do Templo em Jerusalém diz que essa novilha, né? Ela traz uma expectativa, assim, uma intensa expectativa de que o templo está próximo, né, de ser reconstruído, né? Esse é um desenho que eu não recomendo, né, que assistam. Ele ganhou um prêmio por ser o desenho que tem mais palavrões, né, não sei se por capítulo ou por minuto. Mas tem um episódio que eles falam exatamente disso, né? A gente vê que sempre vão dando sinais, né? É muito nesse South Park, no Simpsons, sempre tem uma coisinha que o adversário coloca ali, mostrando que ele também tem um plano que é um contra-projeto, né? Ele vai contra o projeto de Deus. Então esse episódio, qual é o número dele? Episódio, sessão, aqui é 17, episódio 6, né? Season, né? Que é episódio 6, que fala dessa novilha ruiva, né? Ele fala Ginger, né? Cow. Então, quem tiver interesse, leia, né? Porque tem a descrição, você não precisa assistir. Foi encontrado, né, junto ao Mar Morto, né, algumas partes, alguns livros, em 1947, chamados Manuscrito do Mar Morto. Mas em 1952 eles acharam essas tábuas de bronze. Tem até um documentário, eu perdi esse documentário, não consegui achar mais, dos escavadores que encontraram. Eles encontraram essa placa e descobriram que elas estão em código, né? Uma parte em X, né? Eles conseguiram decifrar algumas coisas, porque ela diz que tem aqui alguns tesouros, né, enterrados em alguns lugares que estão relacionados, né, àquilo que era usado no templo, né? O incenso, o óleo, segundo consta, né, no final ali dos anos 70, né, depois de Cristo, quando eles fugiam, eles esconderam em cavernas estes livros e esconderam também algumas coisas que eram usadas ali, né, alguns elementos, né, que eram usados no templo. E quando eles começaram a decifrar e começaram a procurar, eles chegaram numa caverna onde eles encontraram incenso e onde eles encontraram também uma vasilha com óleo. E esse documentário mostra que assim que eles encontraram, né, o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, logo chegou, tomou tudo que eles tinham e impediu que eles continuassem procurando. Porque encontrando esses elementos que já estão preparados, né, para serem usados no templo, já traria ali, né, já levantaria, né, algumas suposições e provavelmente já abriria a porta para mais alguns conflitos, né? Aqui em cima só está escrito a Kohen Gadol, que é o maior sacerdote, né, o sumo sacerdote, a Kohen Laroche, que é o Roche a cabeça, né, que é o principal, né? E já foram encontrados, né, algumas coisas que estão guardadas, né, em Israel. Aí nos faz até meditar um pouquinho naquele filme, né, Em Busca da Arca Perdida, né? Que encontraram a arca, aí ela está escondida. Alguns dizem que ela está escondida, né, na Etiópia, outros dizem que em alguns lugares abaixo do monte do templo, né? Então as tábuas, aí elas identificaram alguns lugares e algumas coisas foram encontradas que podem ser usadas assim que o templo ele for consagrado. Eles estão buscando também a linhagem genética dos levitas e dos descendentes de Arão. Segundo consta, já tem tudo preparado, né? Assim que tiver tudo pronto, o templo, eles já são consagrados e já começam a exercer os seus ofícios. As duas testemunhas, né? Então, construiu o templo, porque o texto diz aqui no capítulo 11, e foi dada uma cana semelhante, né, a uma vara, a cana que é tipo uma fita métrica, né? E chegou o anjo e disse: levanta e mede o templo de Deus, e o altar e os que neles adoram.
e deixai o átrio que está fora do templo, para que não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio, né, que é um período de falsa paz que eles teriam, ou relativa paz, né? Então o templo está construído, as duas testemunhas, elas surgirão neste período e profetizarão também por 42 meses. Nesses 3 anos e meio, eles vão profetizar, dizendo que aquilo ali era um preparo, né, para a vinda do anticristo, né? Existem aqui algumas suposições de quem seriam essas duas testemunhas. Uns dizem que é Elias e Moisés, porque eles teriam poder para cerrar os céus e fazer descer fogo do céu, exatamente como fez Elias quando orou e o céu cerrou-se, né, por 3 anos e meio, não houve chuva, e ele orou e desceu fogo dos céus, mas também fala de alguns sinais que são semelhantes àqueles da saída do Egito, né, do Êxodo, né? Então alguns entendem ser Moisés. Eu entendo, aqui é pessoal meu, Elias e Enoque, com base nesse texto aqui de Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Esses dois aqui não tinham morrido nenhuma vez. Na realidade, ainda não morreram, porque vão morrer para mim, no meu entendimento, durante esses 3 primeiros anos e meio aqui da última semana, né? Então, Elias, que foi arrebatado, ele foi levado aos céus, vivo, e Enoque, a palavra diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si e não foi mais visto. Então, eles serão mortos e expostos na praça por 3 dias e meio, e a palavra diz que todo mundo verá. Eu lembro que na década de 1980, num seminário, o pastor que deu a aula, ele falou assim, como veriam, né, esses 2 homens mortos na praça por 3 dias e meio? E ele falou, através da televisão, da transmissão via satélite. Hoje, com a multiplicação da ciência, né, Daniel capítulo 12, né, nós podemos entender que em qualquer lugar do mundo onde tiver acesso, né, às redes, você vai poder enxergá-los, né, na palma de suas mãos, deitados lá na praça de Jerusalém. Então, 3 anos e meio, né? O X aqui é por cada dia, 3 anos e meio, cada dia 1 ano. E meio-dia, meio ano. Então, eles são relativos, né, ao período da grande tribulação que virá. Eles morreram, ficaram 3 dias e meios ali, mostrando que eles passariam logo em seguida por 3 anos e meios também de muitas perseguições e de muitas mortes que viriam, né? Então, quem são essas duas testemunhas? Nós encontramos no livro de Zacarias, né, a correlação. O livro de Apocalipse ele faz muita esta abordagem, né, aos livros do Velho Testamento, né? Zacarias diz, né, respondi mais dizendo, quem são estas duas oliveiras à direita do castiçal? Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4, verso 11 e 14. Em Apocalipse 13, 11, 3 e 4, ratificando, Apocalipse 11, versos 3 e 4, o Senhor diz assim, darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, que são 42 meses, um pouquinho mais aqui de 3 anos e meio, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, essas 2 testemunhas, elas são essas aqui que o Senhor já profetizou lá em Zacarias e que eles vão agir aqui, vão se revelar e levar Israel, né? Tentar levar Israel a entender que o que estava acontecendo ali, aquele acordo, ele terminaria em guerra. Mas eles serão mortos e serão expostos. Então, estamos quase acabando aqui, né? Então, na metade da semana, as 2 testemunhas estão aqui, testemunhando, profetizando, alertando, de maneira nenhuma, ninguém vos engane, mas eles serão enganados, porque será um homem tão bom, está nos cedendo, deixando construir o templo, estamos vivendo um período de paz,
porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ele vai se manifestar aqui, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Aqui o templo, uma semelhança aqui do templo reconstruído, né, em Jerusalém, querendo parecer Deus. Então, nesse momento em que ele senta aqui no templo de Deus, no trono de Deus, querendo parecer Deus, é a quebra da aliança que ele firmou por uma semana. E na metade, Daniel diz, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Porque ele não quer mais que sejam feitos sacrifícios de adoração a Deus, e sim a ele. Então ele faz cessar os sacrifícios a Deus, e os judeus então entendem que foram enganados e que nesse momento o filho da perdição ele está se manifestando, e isto é uma declaração de guerra, que deve ser para nós hoje também, sabe? Nós não podemos aceitar nós como templos do Espírito Santo, nós somos templo de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos ceder ou dar adoração, né, ao adversário ou qualquer outro tipo de ser ou de coisas que queiram ser adorados. Então tem início, então, a grande tribulação, os 3 anos e meio da guerra que Israel vai passar. Essa guerra ela já está se preparando, né? Uma das profecias está aqui, né, na 6ª taça, quando o Senhor ele derrama sobre o rio Eufrates. Está aqui o rio Eufrates. E esse rio, a palavra diz que ele vai secar. Aqui para cima também há um mar chamado Mar Aral. Esse mar também já secou, porque ele está preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, tanto daqui do norte, da Turquia, Cazaquistão, Uzbequistão, antiga União Soviética, Rússia, Mongólia, Índia, vindo para a China, Coreia do Norte, aqui está sendo preparado um grande exército que virá para lutar contra o povo de Deus. Então é um exército aqui de milhões de pessoas que virão para lutar contra Israel. Isso aí nós vamos deixar para o próximo vídeo. Tá bom? A todos a paz do Senhor Jesus, né? Até a próxima.